Após a volta do Talibã no Afeganistão, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, comanda uma ação humanitária de resgate de juízas afegãs no Brasil, chamada Nós por Elas. Como foi viabilizada a operação internacional e como está a acolhida delas? Qual o tamanho da iniciativa e quais são esses parceiros? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós teremos dois entrevistados hoje. Vamos conversar com a juíza Domitila Mansur, diretora da MB Mulheres e uma das coordenadoras dessa ação humanitária, e o juiz Walter Baroni, secretário adjunto de Relações Internacionais da AMB. Doutora Domitila, doutor Walter, obrigado por nos atender para essa entrevista. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem recebidos. Doutora Domitila, por favor, vamos começar a nossa conversa contando como se deu e como nasceu essa campanha e essa operação internacionais, né, que ganharam em caráter de emergência diante dos graves e altos riscos à sobrevivência delas. Obrigada, Magis, por nos receber. Muito obrigada, Orion. A AMB Mulheres, ela atua na representação institucional das magistradas e também no apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade. E aí surgiu a situação das magistradas afegãs, nós já tínhamos conhecimento do alto risco enfrentado pelas colegas no desenvolvimento das suas funções, da prestação jurisdicional no Afeganistão. Em maio, em congresso realizado na Nova Zelândia, estivemos em contato com duas juízas afegãs e elas já relatavam o receio que estavam sentindo por conta dessa ameaça do retorno do Talibã ao poder. E começamos a nos mobilizar, a tentar entender o que estava acontecendo e pensamos efetivamente numa ação para trazê-las ao Brasil. E assim, nosso colega, o juiz Baroni, presidente da FLAM, vice-presidente da UIM, nos orientou no sentido de agir em sintonia com as organizações internacionais. Doutora Domitila, mas no Talibã, aliás, desculpe, no Afeganistão, né, em Cabul, havia um registro de 270 juízas em atuação naquele país. Quantas já chegaram ao Brasil, vieram com familiares, quantas poderão vir ainda? Se confirma esse número, até pelo contato com elas, é um número de mais ou menos 300 magistradas que são aprovadas por concurso público, um concurso dificílimo de acordo com elas, e que estão em situação muito delicada, porque julgaram talibãs, são juízas que atuam em área criminal, muitas delas, claro, em contato com os talibãs. Eles abriram as cadeias, tão logo voltaram para o poder, e nós conseguimos resgatar 7 juízas que já estão em território nacional e mais uma juíza que está na iminência de chegar ao Brasil. Essas juízas estão com as suas famílias, 3 delas são casadas com magistrados e, claro, não quiseram viajar sem os seus familiares, familiares que estavam com a documentação em ordem, conseguiram acompanhá-las e foram recebidas pelo Brasil. Nós tivemos um apoio e uma participação, claro que imprescindível, mas muito respeitosa e atuação diligente do Ministério das Relações Exteriores, que prestou um auxílio muito rápido e conseguimos os vistos humanitários para que essas famílias ingressassem no Brasil. Doutor Walter Baroni, o senhor, além de secretário, então, adjunto de Relações Internacionais da AMB, é também presidente da FLAM, que é a Federação Latino-Americana de Magistrados. O senhor é possível contar para a gente como é que é feita essa articulação com organizações internacionais de outros países para o êxito dessa operação? Pois não, Orion. Além de presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados, eu também sou vice-presidente da União Internacional de Magistrados, que é a nossa entidade mundial.
Ela atualmente congrega 94 países, e temos associações membros de juízes integrando a UIN de 94 países em todos os continentes. O presidente atual, tendo recebido esse pedido de juízas afegãs, no sentido de socorro, não é? Porque estavam já sendo perseguidos a partir da entrada do Talibã, ele deu início, então, a uma campanha no sentido de que as associações membros pudessem buscar vistos para essas juízas. A doutora Renata já havia expressado essa intenção de auxiliar as juízas no primeiro momento em que ela tomou conhecimento dessa dificuldade pela qual as juízas estavam passando, como a doutora Domitila acabou de referir. Então, eu fiz essa ligação entre as duas entidades, ou seja, a MB, em que eu estou na Secretaria de Relações Internacionais, e a UIN, onde sou vice-presidente. Aí passamos a tratar dessa atividade em cooperação, porque necessitávamos, na MB, de alguém que pudesse retirar as juízas do país, assim que o Talibã tomou o poder e passou a controlar as fronteiras, né? Doutora Domitila, a senhora falou há pouco sobre a questão da concessão do visto, né? É uma condição de refúgio humanitário. Como é que foi feito isso aí para, por exemplo, aí, superar alguns entraves da própria burocracia e das normas legais? Assim que eles ingressaram no país, eles puderam optar pelo visto humanitário ou pela condição de refugiado. As famílias optaram pelo visto humanitário. Eles têm a residência no Brasil por um período inicial de 2 anos, que pode ser prorrogado, e nessas condições eles podem trabalhar, as crianças podem estudar no Brasil, receberam pela rede marista a educação, eles poderão frequentar as escolas da rede marista no Brasil, também receberam um plano de saúde da Qualicorp, e com esse visto humanitário poderão se estabelecer, se desejarem, no país e exercerem os seus direitos civis, cumprirem os deveres civis também e se estabelecerem de forma tranquila no nosso território. Foram muito bem recebidos, de braços abertos, são os nossos colegas, com muito carinho, temos recebido muitas mensagens de apoio, muitos colegas querendo saber das condições, externando simpatia pela ação e também mandando mensagens de acolhimento aos colegas que se encontram conosco. Doutor Baroni, o mundo parece que está, assim, em retrocesso, né, generalizado, né? Já houve casos de ação semelhante a essa operação internacional de resgate em outros países, ou até mesmo no Brasil? Com essa extensão, não é? Nós já tivemos no passado algumas dificuldades com juízes que sofreram perseguições, mas casos isolados em que as entidades internacionais buscaram auxiliar, sempre perseguições com origem no próprio exercício da função, como é o caso agora do que está ocorrendo com as colegas afegãs, né, que estão sendo perseguidas. Bom, no caso delas, por 2 razões: a questão do gênero, porque o atual regime não aceita que mulheres exerçam cargos de autoridade, como é o caso, mas, além disso, a questão do exercício da função, estão sendo perseguidas porque condenaram talibãs. Tivemos, no passado, em outros países, algumas situações semelhantes de perseguição de regimes em razão do exercício da função, mas, claro, nunca dessa forma tão generalizada, como de toda uma classe, como está acontecendo agora lá. É algo que... É uma operação de alto risco, né? É uma operação de risco. Elas assim que o Talibã tomou o poder e fechou as cortes, os tribunais,
elas tiveram que fugir de suas casas e se esconder, e foram assim mantidas até ter sido possível a retirada do país. E realmente uma operação que envolvia risco. Tanto risco de sair de lá, como também de ficar. Doutora Domitila, a senhora, na condição de coordenadora do AMB Mulheres, aí, sabe dizer para a gente com mais intensidade o que representa isso? Porque a gente sabia que magistrado e magistrada é uma profissão realmente de alto risco no Brasil e qualquer parte do mundo. Agora, a condição mulher delas agrava essa situação delas. Agrava e agrava muito. Como o Dr. Baroni disse, elas não são reconhecidas pelo Talibã como magistradas. De acordo com a interpretação deles do Islã, elas não podem julgar, elas cometem um pecado capital quando se colocam como julgadoras, elas não podem exercer a função jurisdicional. Então, elas se encontram como pecadores, elas são vistas como pessoas que infringem uma norma do Islã. Então, elas já se encontram numa situação bastante complicada. Além disso, como o Dr. Baroni também disse, elas condenaram, tem relatos muito fortes delas, de condenações, não só por crimes comuns, crimes de tráfico de entorpecentes, mas também por atos de terrorismo contra embaixadas, crimes de violência doméstica e crimes contra a mulher, crimes graves. Elas são perseguidas por conta dessas condenações, e elas também relatam que ficou muito mais difícil para elas, com a retomada do Talibã, se tentarem o retorno para as cortes. Algumas tentaram retornar, mas mesmo pelos colegas magistrados, elas foram advertidas a não tentarem, porque elas iriam se colocar em risco e também estariam colocando os outros colegas em risco. Então, foi uma forma também de todos se protegerem, o afastamento delas. Então, nesse momento, não há espaço para elas. E essa é uma forma de violência institucional, uma violência do Estado contra a mulher. O Estado se colocando contra a possibilidade de a mulher desenvolver a sua profissão, desenvolver exercer a judicatura no país e, claro, tolhendo os seus direitos humanos e afrontando a sua dignidade humana. É uma situação de altíssimo risco, e o fato delas conseguirem ingressar no Brasil é uma ação humanitária, em primeiro lugar, mas, claro, nos emociona porque são colegas, são magistradas, são magistrados e que são vocacionados, sentem falta do seu trabalho e que esperamos consigam desenvolver as suas atividades de uma forma livre, de uma forma tranquila, encontrem a felicidade, se não aqui, em outro país, ou, quem sabe, um dia consigam se restabelecer como juízes e juízas no seu país. Com certeza, tanto é que, não tem outra notícia, mas parece que 2 juízas do Supremo Tribunal de lá chegaram a ser assassinadas, né? Não tem registro de homens, de juízes nessa situação, né? Sim, essas 2 magistradas que foram assassinadas, elas estavam em um automóvel, indo ao trabalho, e esse foi o relato que eu ouvi das juízas afegãs nesse congresso realizado na Nova Zelândia em maio passado. E nesse congresso elas já relatavam todas as dificuldades, já se afirmavam em situação de risco, já falavam sobre corte de rendimentos mensais, da falta de apoio que já estavam enfrentando, dos poderes também judiciário, fizeram algumas menções a essa questão do não recebimento de salários, da falta de apoio que estavam recebendo, e também conclamavam a comunidade internacional a apoiá-las, temendo o pior, que infelizmente terminou por ocorrer. Eles voltaram ao poder e elas foram afastadas das suas funções. Doutor Walter Baroni, nessa condição de refugiado, de refugiada, aqui no Brasil, o que elas poderão fazer? Elas poderão se integrar, por exemplo, à comunidade jurídica, trabalhar?
A nossa ideia, claro, é que elas possam trabalhar, né, e tenham uma vida independente, e até porque entendemos que é através do trabalho que se facilita a inserção na sociedade, não é? Obviamente, elas não poderão ser juízas aqui no Brasil, não é porque eram juízas lá que automaticamente poderiam ser juízas aqui, porque as regras permitem, enfim, o acesso à judicatura se dá de acordo com outras regras, mas a nossa ideia é que elas possam utilizar, elas são pessoas muito qualificadas, não é? Que elas possam utilizar o conhecimento jurídico, e elas têm intenção em manter-se na área, né, se possível, utilizar o conhecimento jurídico em outras atividades em que essa qualificação possa ser aproveitada, como, por exemplo, na própria academia, em universidades, na área acadêmica, ou eventualmente em atividades que tratem de direito internacional, consultoria, enfim, em atividades em que elas não dependam, por exemplo, de uma aprovação, pelo menos no primeiro momento, ou numa OAB, por exemplo, como se sabe no Brasil, digamos, uma alternativa a ser juiz seria ser advogado, mas para ser advogado é necessário que tenha sido aprovado no exame da ordem, não é? Isso, no momento, não seria possível. Nós estamos imaginando uma atividade que possa ser exercida já de imediato, e que não exija esse tipo de providência administrativa prévia, não é? E no futuro, depois, elas terão, claro, a faculdade de pensar o que mais elas poderão fazer, né? E outra questão que já estamos providenciando no Brasil é a AMB, de maneira muito eficaz, conseguiu providenciar já de imediato início do curso de português, porque entendemos que também a língua é essencial, né? O domínio da língua é essencial para um exercício mais amplo da profissão jurídica, né, no Brasil. Profissional e pessoal, né? Doutora Também, Domitila, claro. Perfeito. Doutora Domitila, desse contato, tanto recente como até anterior, com as juízas e a magistratura afegã, já são conhecidas, por exemplo, as habilidades e as necessidades delas aqui no Brasil? Esse início, essa chegada delas envolve questões emocionais, questões de segurança. Nós percebemos uma necessidade delas entenderem essa situação que as afasta do país. Claro, elas têm saudades do país. Às vezes a gente pergunta se que elas têm vontade de comer, elas falam a comida afegã. Então nós tentamos aproximar o nosso tempero do tempero delas. Nós tentamos ser o brasileiro, nós somos muito carinhosos, então nós tentamos conversar, claro, não queremos ser invasivos também, porque é um momento muito particular, eles mesmos pedem descrição, não querem ser fotografados, não querem se apresentar, estão em situação de risco, as famílias estão no Afeganistão, não podem se apresentar, e com receio das famílias sofrerem retaliações, elas estão sendo procuradas no país, e o que elas querem? Elas querem entender a situação delas, como vão proporcionar aos filhos, às famílias, um futuro. Nós temos um idioma que é um idioma diferente, bastante diferente. Algumas se esforçam para se comunicar, algumas falam melhor o inglês, outras não. Então, a nossa intenção é de que essas famílias se sintam bem no Brasil, se sintam acolhidas, para pensar de forma tranquila no futuro. A nossa principal ação foi tirar essas famílias do Afeganistão.
do risco que enfrentavam no país de origem. Essa foi a nossa intenção, foi para isso que nós nos mobilizamos, porque estavam em seríssimo risco. Quando a nossa presidente Renata Gil recebeu esse pedido da IAWJ, a Associação Internacional das Mulheres Magistradas, entrou em contato com o juiz Baroni, o desembargador Baroni, aqui presente, nosso colega, e ele também entrou em contato com a União Internacional dos Magistrados. Nós desenvolvemos esse plano com a intenção primordial de retirá-las do Afeganistão e de recebê-las da melhor forma no Brasil. E daqui para frente entender quais as necessidades e auxiliá-las da melhor forma possível. Somos colegas. O princípio da integridade se aplica nos julgamentos e também no contato com os nossos pares. Muito bem. Doutor Walter, a questão o senhor falou há pouco da questão da inserção, né, da inserção na comunidade jurídica, né? Qual que é a importância, por exemplo, de poderem produzir artigos acadêmicos no Brasil junto a universidades? Quais universidades poderão participar desse programa? Eu acho essa experiência, essa troca, esse intercâmbio de experiências muito interessante, muito enriquecedora, porque nós nem sempre temos contato com a informação mais completa sobre o que acontece em países distantes, como é o caso do Afeganistão. E hoje, no mundo globalizado, eu, inclusive, que participo dessas entidades internacionais, percebo que os diversos países cada qual tem sua peculiaridade, o que é importante conhecer também, mas temos, especificamente na área jurídica e mais especificamente ainda no Poder Judiciário, né, que é a nossa atividade, a nossa casa, muitos problemas comuns, dificuldades comuns também entre nós. E é importante conhecer essas dificuldades, esses pontos em comum, até para a possibilidade de desenvolvimento de novas soluções para esses problemas, porque nesse intercâmbio a gente acaba conseguindo, muitas vezes, imaginar ou ter conhecimento de medidas que, às vezes, solucionam ou melhoram dificuldades que todos nós temos no exercício da profissão. Então, esse intercâmbio é muito rico, e no caso específico das colegas afegãs, eu acho que, além de tudo, toda a contribuição que elas possam trazer nos diversos temas de direito, mas especificamente na questão dos direitos humanos, não é? Toda essa vivência que elas tiveram em um país em que efetivamente se aplica, já se vinha aplicando, e agora, não é, com o Talibã, muito mais essas restrições aos direitos das mulheres, é muito importante ter mais, né, já temos de outros colegas, mas mais um caso de um depoimento, não é, pessoal, porque às vezes a gente tende a achar que a coisa a gente trata desses assuntos de uma maneira como se fosse algo só teórico, e não é importante ter um depoimento em que a gente tem a real medida de que é algo que está acontecendo, né, que está acontecendo, assim como a gente fala do risco que elas vinham correndo, não é um risco teórico. Nós tivemos relatos de que depois da saída delas, e mesmo quando elas estavam escondidas em outros lugares, os talibãs foram à casa, já estiveram na casa dessas juízas, à procura delas, para prendê-las, por exemplo, e sabe Deus o que aconteceria depois. Então, não é uma questão teórica, é algo que efetivamente está ocorrendo, não é? E esse intercâmbio eu acho muito rico nesse sentido de termos um depoimento vivo ali, de alguém que pode contar exatamente o que vem ocorrendo. Bem, além de ampliar a visão de mundo e também do direito, né? Doutora Sim. Domitila, a MB dará sequência a essa campanha para que elas possam, né,
conduzir, organizar a vida delas, reorganizar a vida delas aqui no Brasil. Como são recolhidos recursos para financiar essa campanha? Como são feitas as doações? O grande parceiro da campanha é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil deixou um Pix disponível para as doações. As doações podem ser feitas por esse Pix. O próprio Banco do Brasil é um doador. O Qualicorp também fez uma doação e as doações são recebidas pelo Pix. Eu gostaria aqui de falar de uma ação do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, colega Guilherme Lamas, da comarca de Limeira, que ele destinou os recursos de prestações pecuniárias, de acordo com a resolução 154 do CNJ, a essa nossa ação, Nós por Elas, nossa ação que eu digo, da MB, de toda a magistratura nacional. É uma ação muito interessante, muito importante, porque a resolução 154 do CNJ faz menção ao interesse social e diz respeito, sim, às ações humanitárias, ao nosso ver. Foi uma ação muito importante, uma ação pioneira, que nos trouxe esperança e que vai realmente apoiar esses nossos colegas, essas nossas colegas afegãs que estão no Brasil e que precisam desse nosso apoio imediato. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Eu conversei aqui com a juíza Domitila Mansur, que é diretora da MB Mulheres e uma das coordenadoras da ação humanitária de resgate de juízes afegãs no Brasil. E também falamos com o juiz Walter Baroni, que é secretário adjunto de Relações Internacionais da MB e presidente da FLAM, Federação Latino-Americana de Magistrados. E trocamos ideias aí sobre essa ação importante humanitária da MB e de outras entidades parceiras para resgatar, então, as juízas afegãs ameaçadas no Afeganistão após, então, a volta do Talibã. Doutora Domitila, doutor Walter, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com os senhores aqui, a senhora. Muito obrigada, Uriel. Um grande abraço. Eu que agradeço, Uriel. Bom, foi um prazer. A você que nos acompanhou até aqui pode ver e rever essa entrevista nos canais da AMAGE, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima. Até.